Olá, de volta. Estamos aqui para esse terceiro segmento da quarta semana. A gente vai falar agora sobre a análise do erro no método das derivadas laterais. E o objetivo disso é que a gente consiga fazer uma análise, digamos assim, quando o h tende a zero, mas sem fazer o h tender a zero, para a gente ver quão grande é o erro. Então, para a gente lembrar, né, a gente tinha que a f' de x era o limite quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h, e a gente pegou o df de x e h como sendo apenas esse quociente, né? Essa derivada, digamos assim, discreta. Então, isso daqui é uma aproximação. E a questão é quão boa é essa aproximação para a derivada que é o f' de x. E aqui, de novo, né, nossa grande ferramenta vai ser a expansão de Taylor, certo? Porque nós vamos expandir f de x mais h em série de Taylor. E f de x mais h é f de x, mais f' de x vezes h, mais 1 meio de f2' de x vezes h ao quadrado, mais um resto, que é um O de h ao cubo. Certo? E isso tudo é a aproximação do primeiro termo, e aí faz menos f de x divididos por h. Certo? Então, esse primeiro termo aqui, f de x mais h, vai ser expandido em série de Taylor para tudo isso daqui, né? E esse O de h ao cubo já é ele mesmo um erro. Mas esse é um erro que a gente diz, esse erro aqui vai ser tão pequeno. E existe uma certa questão, né, que onde eu paro? Até que ordem, né? Isso daqui é uma expansão de segunda ordem com resto de terceira ordem, certo? A segunda ordem porque tem o h ao quadrado aqui e o resto é de terceira ordem está aqui. Quando que eu sei aonde parar, né? E isso é uma coisa que você não tem muito como saber a priori. Você tem que fazer as contas e ver que é isso que vai acontecer. Então aqui eu já estou mostrando, né, a resposta, assim, a expansão na ordem que vai dar certo, mas algumas vezes você não vai saber, né, se você precisa ter 3, 4 ou 5 ordens. Você pode ter uma pequena intuição, isso pode ajudar muito, né? Mas, em geral, às vezes, você vai até uma ordem, depois você diz, precisava de um pouco mais. Então, bom, aí com essa expansão a gente tem o f de x que cancela com f de x, isso era tudo esperado. Aqui trocou de cor. Não é para trocar de cor. E agora a gente pode continuar fazendo as contas, né? f' de x vezes h dividido por h dá f' de x. O próximo termo dá 1 meio de f2' de x vezes h, certo? H ao quadrado dividido por h. E o O de h ao cubo vira um O de h ao quadrado. Se dividir h ao cubo por h, né, vai virar um O de h ao quadrado. Então, veja, né, que essa daqui é a resposta. Certo? Você queria calcular f' de x. E isso daqui é o erro. E aí, uma das grandes convenções que a gente tem é olhar para o erro e dizer, bom, esse primeiro termo aqui é o maior termo do erro, porque quando h for para zero, esse O de h ao quadrado vai tender a zero mais rápido e você não precisa se preocupar com isso se o h for pequeno o suficiente. Então, esse daqui é pequeno se h é pequeno o suficiente. É claro que a gente não tem como saber, de novo, a princípio, se o h já está pequeno ou não, o quanto ele devia estar, mas a ideia é que este primeiro termo aqui, né, que é o termo dominante, é uma característica importante da nossa aproximação. Ou seja, né, para a gente dar um exemplo, se a gente tem a função, por exemplo, exponencial de x, se você fizer exponencial de x mais h, menos exponencial de x sobre h,
certo? Que é quanto vai dar o df lá. Isso vai dar uma coisa parecida com o exponencial de x, que é a derivada, mas não é exatamente isso. E a exponencial é até fácil de fazer as contas, né? Porque dá exponencial de h menos 1, certo? Dividido por h. Então, esse exponencial de h menos 1 sobre h não vai dar 1 certinho. Vai dar uma coisa que depende do h. Vocês podem fazer as contas, mas vocês podem também ter visto em cálculo que esse exponencial de h menos 1 sobre h, né, dá 1 mais 1 meio de h mais... e por aí vai, certo? Então, essa aproximação aqui diz, olha, a resposta é essa e o erro é esse. E depois tem uma coisa que é menor ainda. E isso vocês podem fazer, basicamente, né, para qualquer função. E esse termo dominante, né, pensa bem, se você pegar h igual a 1 sobre 100, h ao quadrado é 1 sobre 10.000. Então, você vai ter um erro que é tipo 1 centésimo, tipo 1%, e você vai ter um outro erro que é 1 centésimo do 1 centésimo do erro. Então, o que você vai ver, de fato, o que vai estar atrapalhando mais nas suas contas é esse erro aqui. Tá certo? Então, esses aqui são os erros de aproximação, certo? É sempre bom lembrar, esses são erros de aproximação. A gente vai ver no próximo bloco, quando a gente for ver isso funcionando em Python, que em Python não tem só erros de aproximação. Vai ter também erros numéricos. Mas o erro numérico a gente não vai estimar fazendo esse procedimento. O erro numérico a gente muitas vezes vai ver o erro numérico aparecer quando houver truncamento e arredondamento. E esses erros são de uma natureza diferente e é por isso que a gente vai ver isso na nossa próxima parte. Tá bom? Então, até daqui a pouco.